Oi, eu sou a Paula Sadia e eu fico muito feliz que você chegou nesse espaço. Hoje eu quero conversar com você sobre começar um projeto novo. Começar um projeto novo em si já envolve muitos processos, né? Mas eu sinto que conforme a gente vai vivendo e vai adquirindo experiências, todo esse simples começar um projeto novo vai envolvendo novas camadas e novos aspectos que precisam ser observados e que precisam de uma atenção a mais. Só para tentar falar tudo isso em outras palavras, eu vou compartilhar um pouco da minha vivência e aproveitando essa onda, né, que eu tô começando um projeto novo mesmo. Em 2024, eu já tinha certeza que eu queria realmente, de fato, começar a criar conteúdos na internet. Mas como vocês podem perceber, isso não aconteceu em 2024, tá acontecendo agora. Então em 2024, quando eu decidi que realmente começaria a criar conteúdo na internet, comecei a compartilhar com algumas pessoas ao meu redor que são importantes pra mim sobre esse projeto. Mas já nessa etapa eu fui percebendo que muitas dúvidas e muitos anseios já estavam me acompanhando. E isso porque eu nem tinha começado a criar conteúdo na internet. E eram vozes internas cheias de questionamentos e medos. E são essas as vozes que quase sempre me fazem hesitar quando estou prestes a dar um passo muito importante e que faz sentido do meu ponto de vista. Eu fui percebendo que gravar vídeos para mim não é só sobre apertar um botão gravar e começar a falar. É sobre me colocar como quase tudo que me proponho a vivenciar genuinamente. Hoje eu tenho 36 anos. Não vou mentir que existe uma parte de mim que gostaria de ter começado antes. Mas quando você entende que o tempo cronológico e o tempo da alma funcionam em tempos diferentes, tudo vai começando a ficar mais claro, até mais leve. Escolher uma área de estudos e de trabalho que faz sentido para você e que faz seu coração bater mais forte e que te lembra que a vida presta é um privilégio. Tanto é que é algo que eu gostaria que mais pessoas pudessem experienciar. E para mim, encontrar na ciência e nos estudos algo que eu quero semear é muito gratificante. Mas eu sinto que é importante a gente conversar sobre quando a gente realiza um sonho, um projeto, algo que nasce da nossa essência, isso tudo pode ser muito amedrontador. Do meu ponto de vista, tudo isso nos deixa vulneráveis. Tudo que eu compartilho aqui é parte de mim, é reflexo de quem eu sou. Estar na frente da câmera não é algo confortável para mim e falar de mim por meio dos temas que eu abordo aqui também não é algo tão simples. Diariamente confronto sentimentos e pensamentos internos. Mas sabe uma coisa que eu amo na internet? É sobre a possibilidade de encontrar pessoas reais que compartilham suas vidas, seus sentires, suas histórias. Isso nos inspira, isso cria vínculos, isso nos faz lembrar que fazemos parte de algo muito maior do que as nossas próprias bolhas. Mesmo com histórias únicas, somos seres humanos. E isso nos entrelaça. E foi dialogando internamente sobre todas essas nuances que eu finalmente fui criando coragem para colocar esse projeto ao mundo. Talvez, mais do que tentar expressar com as minhas próprias palavras, seria interessante eu compartilhar com você algumas coisas que me inspiraram nesse processo de maturação. Durante a graduação de psicologia, eu assisti um documentário que vira e mexe aparece nas minhas reflexões até hoje. Vou deixar o link desse documentário aqui no box de descrição, box de informação, não sei ainda como que fala, para caso você quiser dar uma conferida. Esse documentário é uma dessas preciosidades que quando chegam na vida da gente, ficam. Esse documentário resgata memórias das primeiras pessoas moradoras dos bairros Ipiranga, Sacomã e Heliópolis, aqui em São Paulo. O documentário tece um registro vivo da história contada por quem a viveu, com o corpo, com os afetos e com a alma. É um filme sobre o tempo e as transformações, mas é sobre aquilo que permanece também. A memória como raiz
em ponte. Assistir esse documentário, para mim, é uma experiência de despertar algo muito profundo, como se tocasse num sentimento de pertencimento, ancestralidade e humanidade. Eu recomendo de coração aberto. E para complementar o documentário, no livro Caminho da Arte, Construindo o Envelhecimento Ativo, da Ângela Filippini, tem uma citação da Marielle Rodrigues Corrêa que me tocou profundamente. A Marielle Rodrigues Corrêa diz que a gravação de narrativas é um ato político. Ela considera que as memórias dos idosos são densamente ricas, porque guardam consigo aquilo que os tradicionais livros de história, na maior parte dos casos, não conseguem traduzir: a narrativa do cotidiano. São as histórias daqueles que constroem a história, costumes, lendas, imaginários e práticas que, transmitidas pelo legado da narrativa oral, são parte importante da memória coletiva e do indivíduo que recorda. E eu concordo, porque as memórias que carregamos e que dividimos com o mundo têm a força e a potência, e que, com a existência da internet, eternizamos. São as marcas que construímos no silêncio dos dias, e um dia, se o universo quiser, também serei uma idosa que deixou as minhas marcas em formas de vídeos, palavras e memórias. Compartilho agora um poema que me acompanha como um lembrete suave da Cora Coralina, um trecho de Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Um dia, pessoas de verdade deixaram marcas profundas em mim, e algumas dessas marcas se transformaram em pensamentos, medos, crenças, valores, como por exemplo, o medo de me expor na internet, e que a internet é um lugar muito perigoso demais. Mas no processo de a gente se conhecer e se conscientizar, a gente vai percebendo que os fantasmas que nos assombram usam as nossas próprias vozes. Lembra as vozes que eu falei no começo do vídeo? Para quem é da minha época vai entender a metáfora. Mas quando você está ouvindo ruídos e você ajusta a frequência e sintoniza com esses aspectos sombrios e confusos, vem aquela voz límpida, aquela frequência límpida. E quando tudo fica um pouco mais claro, você percebe que na verdade você não tem controle de nada. E eu sinto que muitas vezes, quando a gente consegue atingir essa clareza, é quando todo o processo começa. Cuidar das feridas, rever os valores, desconstruir as ideias e a realidade que aprendi a acreditar, e então sentir e pensar: o que eu realmente quero ser e viver nesse mundo? Hoje eu escolho começar, mesmo com medo, mas com amor, com verdade, com a intenção de compartilhar um pouco do que pulsa aqui dentro. Espero que de algum modo minhas palavras encontrem morada em alguém por aí, porque somos feitos de encontros e todo encontro pode transformar. Se você sentir, me conta qual projeto que você tem vontade de começar. E se você sentir também, se inscreve aqui no canal. Obrigada pela companhia nessas reflexões. Não esquece, se você assistiu o documentário, volta aqui e me conta o que você sentiu e como foi a experiência para você. Por hoje eu vou ficando por aqui. Beijo! Dos idosos, dos idosos. Não sei a pronúncia. Vambora!